Olá a todos! Nesse vídeo, a gente vai resolver a lista de exercícios 6 do CPU sobre funções. Bom, nessa questão a gente tem que fazer uma função que vai calcular a área de um terreno usando sua altura e sua largura. A gente pode começar criando uma função, eu vou chamá-la de área, e ela vai ter como parâmetro a altura e a largura do terreno. E ela vai retornar simplesmente a altura vezes a largura para calcular a área. Aqui embaixo eu posso pedir já o input do usuário. Eu vou escrever digite a altura e a largura do terreno. Eu vou dar split, na verdade, né? E declarar a altura e largura como resultado disso aqui. É importante também eu fazer agora altura e largura é igual a int altura e int largura. Caso eu vou colocar float, porque para aceitar número quebrado também, né? Aqui eu já posso escrever o resultado. Eu vou copiar isso aqui. Terreno de, eu só vou trocar os números. Aqui por altura. Aqui por largura. E aqui pela área, que eu vou escrever aqui área, altura, largura. E ele pede aqui até 2 casas decimais, então aqui eu vou colocar os pontos, ponto 2F, vou colocar isso em todos aqui para limitar. Então se a gente rodar isso aqui, digite a altura e a largura do terreno, colocar 20 e 30. Terreno de 20 por 30 tem uma área de 600 metros quadrados. Bom, nessa questão a gente quer checar se é opcional, não é possível ou é obrigatório uma pessoa votar utilizando a idade dela como parâmetro. Vou criar uma função aqui chamada checar obrigatoriedade e ela vai ter como parâmetro a idade do usuário, que vai ser um número inteiro. Se essa idade for menor do que 16, então a gente pode retornar que a pessoa não pode votar, não é possível. Caso essa idade que já não é menor do que 16, então é maior ou igual a 16, e também é menor do que 18, a gente pode retornar que é opcional votar. Tem um outro caso em que é opcional votar, que é quando você tem 70 ou mais anos. Então, ou idade for maior ou igual a 70. Se estiver entre 16 e 18, ou se for maior ou igual a 70, é opcional votar. E em todos os outros casos, é obrigatório votar, ou seja, você tem entre 18 e 70 anos. É obrigatório. Aqui embaixo eu posso pedir o input do usuário, digite sua idade. Eu vou interpretar esse valor como um número inteiro. Vou colocá-lo na variável idade. Eu vou guardar também o estado da obrigatoriedade do voto da pessoa numa variável obrigatoriedade. Ela vai ser o resultado da função checar obrigatoriedade com a idade do usuário. Agora eu posso escrever o que eu quero aqui na tela. Esqueci o F. Com idade anos, obrigatoriedade, votar. Nesse caso, se eu colocar, por exemplo, idade como 13 anos, ele vai checar aqui. Idade menor que 16, não é possível. A gente vai ter aqui, com 13 anos, não é possível votar. Vamos fazer o teste com todos os casos de teste que tem aqui. 13. Com 13 anos, não é possível votar. 16. Com 16 anos, é opcional votar. 31 é obrigatório. E 80 é opcional também. Em nosso exercício 3, nós contaremos a quantidade de vogais em uma frase ou palavra. Basicamente, nós receberemos um texto. Nós utilizaremos um dicionário para realizar essa contagem. O usuário vai nos dar um texto. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar desenvolvendo nossa função e depois nós pegamos o texto do usuário. Vamos testar com esse texto de exemplo aqui. Então, nós vamos ter a nossa função conta vogais e ela vai receber esse texto.
e vai fazer o que quer que ela faça, ou seja, contar vogais. Tá ali amarelinho porque não está definido. E contar vogais recebe um texto. Eu vou alterar esses daqui debaixo do texto para entrada. Pronto. Ah, é porque basicamente aqui eu tenho que começar a escrever a função, senão vai estar bugando. Basicamente, para cada letra que está no texto, então eu vou fazer o seguinte: se essa letra for vogal, então eu vou colocar aqui, tem mais uma letra. Se ela é vogal, ela entra aqui. Vou colocar um comentário aqui dizendo que a letra é vogal. E como eu faço para saber se essa letra é vogal? Teria muitas formas, mas eu acredito que uma das mais simples seria definir uma lista de vogais. E basicamente, aqui eu vou checar se as vogais estão nessa lista. Para checar se uma coisa está numa lista, uma forma muito simples é você colocar em lista, elemento em lista. Então eu vou comentar aqui e vou colocar um exemplo. Eu vou criar uma lista chamada A, B e C. E eu vou checar se a letra B está na lista. E ele vai me retornar que sim, é true, é verdade, o B está na lista. Se eu colocar H, então é false, o H não está nessa lista aqui. Então basicamente nós vamos checar letra vogais. Se retornar true, então nós vamos cair dentro desse if. E para fazer a contagem, nós vamos utilizar um dicionário que eu vou chamar de contagem. Basicamente, cada letra vai ser uma chave e o valor vai ser 0. Pronto. E eu vou aqui atualizar essa contagem. Então eu vou mudar a contagem. Se for uma vogal, eu vou mudar a contagem da letra atual para a contagem dessa letra mais 1. Então, basicamente, para cada letra, ela vai passar para cada letra do texto. Se for uma vogal, ela vai entrar nessa condição aqui. Então, ela vai pegar a contagem dessa vogal aqui. Ela vai pegar a contagem, baseado no índice, e vai somar 1 para essa contagem. Vamos ver se funcionou. Para isso, eu vou retornar a contagem, só para que a gente possa visualizar melhor. E está tudo certinho, porque tem 3A, 8E, 3I, 2O e 3U. E aqui também, ó, 8E, 3I, 2O e 3U. Então tá igual. Como não pediu para retornar, eu prefiro não retornar. E agora, nós vamos passar por outro laço, onde nós vamos ver a contagem e nós vamos ver o item dela. Eu vou dar um print nesse item para eu saber como se comporta um item dessa propriedade items que o dicionário tem. Eu vou dar um print em item. E basicamente nós temos uma tupla, que é um elemento que é muito parecido com a lista, tem basicamente os mesmos comportamentos. E para isso, né, eu poderia pegar item 0, sendo minha palavra, minha letra, e item 1 sendo meu número. Mas eu acredito que uma forma muito mais simples de eu exibir eles separadamente seria letra, quantidade. E aqui eu troco por letra, quantidade. Só que ele não está pedindo para exibir só a letra e a quantidade, ele está pedindo para colocar letra, 2 pontos, tantas vezes. Então nós vamos usar um f-string e nós vamos colocar da seguinte forma: letra, 2 pontos, quantidade, vezes ponto. E nossa saída está exatamente como a saída que o problema pediu.
Se você notar bem, letras minúsculas não estão sendo contadas. Isso porque as linguagens de programação elas tendem a considerar, eu vou até demonstrar aqui também em outra célula, elas tendem a considerar que a letra maiúscula ela é diferente da letra maiúscula. Se eu colocar que o minúsculo é igual a maiúscula, ela vai retornar falsa. Basicamente, uma das formas que eu teria seria, olha só, eu vou pegar aqui meu texto. Aliás, não é texto, é entrada, o nome. Vou pegar a minha entrada. E eu posso colocar um lower, por exemplo. Que aí eu deixo toda essa entrada em letra minúscula. O que era maiúsculo ficou minúsculo. Porque se você ver, essa frase aqui que eu contei antes, tem 1, 2, 3, 4 U's. Mas aqui está dizendo que tem 3 justamente porque as linguagens de programação elas diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Então a forma de eu de fato conseguir contar todas as vogais, sejam elas maiúsculas ou minúsculas, seria eu colocar um lower aqui. E olha só, agora tem 4 U's. Porque eu deixei o texto todo minúsculo antes de checar as letras. Mas como no exemplo, né, a questão ela só está contando as letras minúsculas, eu vou deixar como tá. Basicamente é assim que se conta letras, e essa é uma forma muito simples de contar e armazenar, porque é muito fácil de acessar um dicionário de uma letra. É basicamente assim que essa é uma das formas de se resolver o problema. Existem muitas formas, né? Então se sua resposta tiver batido com a minha e tiver batido com essa resposta aqui, basicamente pode-se dizer que você acertou, né? Outra coisa que eu posso fazer é dar uma mexidinha na entrada e colocar exemplos e contar as vogais. Então aí eu sei que vai ter uma de cada. E basicamente é isso. Agora vamos deixar que o usuário defina, né, a entrada. Insira um texto para contar suas letras. E aqui basicamente agora eu vou estar pedindo ao meu usuário a entrada dele, né? Então, que é justamente o problema aqui. Vamos supor que minha entrada seja A, 5 A's, 4 E's, 3 I's, 2 O's e 1 U. E basicamente ele fez a contagem do jeito que eu estava esperando. Temos a nossa quarta e última questão. Basicamente, é uma questão de fatorial. O fatorial é um número que é multiplicado por todos os seus anteriores positivos, até o número 1. Então 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Basicamente o que a gente vai fazer é ler um valor inteiro do nosso usuário que seja maior ou igual a 1. Então nós vamos definir uma função recursiva. Caso você não se lembre, uma função recursiva é uma função que tipo, ela tem todo o código dela aqui. E em algum ponto, tipo, ela chega com um valor e ela se chama novamente com outro valor. Ou até com o mesmo valor, dependendo de qual tipo de função seja. E ela tem que ter uma condição de parada. Em algum momento ela tem que parar. E ela se chama, ela retorna o próprio valor, com alguma diferença, geralmente. E vai ficar mais claro quando você vai fazendo o fatorial. E basicamente eu vou explicar porque o fatorial é recursivo, bem rapidinho. Basicamente você tem um fatorial de um número. Isso é esse número vezes o fatorial do número anterior. E isso você acaba caindo numa cascata, porque o fatorial desse mesmo número é esse número vezes o número anterior vezes o fatorial do anterior do anterior. Então, se você perceber, quando você vai calculando o fatorial, você vai fazendo ele várias vezes. E você faz uma pequena diferença. Você vai fazendo isso até você chegar no fatorial de 1. O fatorial de 1 é 1. Se o seu número for já 1, você já vai cair no fatorial de 1. Se o seu número for 0, também vai dar 1. Então, basicamente, nós temos que definir uma função que se comporte dessa forma. Vamos começar o nosso código, então. Nós vamos definir uma função que eu vou chamar de fatorial. Eu poderia também chamar de fat, por exemplo. E nós vamos receber um número, que eu vou chamar de n. E bem, agora nós vamos receber esse n.
E nós temos que retornar o fatorial dele, certo? Mas eu vou mostrar agora algo muito interessante, que basicamente, se eu retornar assim, n retorna fatorial de n menos 1, por exemplo, e eu chamar o fatorial de 5, você vai ver que o meu código não vai parar de rodar. Ele vai parar de rodar quando ele der um erro, que é o erro de maior profundidade de recursão excedida. Porque o Python, ele limita o tamanho da sua recursão. Então, se você ficar chamando a mesma função muitas vezes, e o Python tiver indícios de que sua função ela não tem fim, ele vai parar sua função e vai chamar um erro. Então, você tem que ter uma condição de parada sempre que você está usando recursividade. Então, basicamente, a nossa condição de parada é que n seja igual a 1 ou menor que 1. N seja menor que 1. E basicamente, quando isso ocorrer, nós vamos retornar 1. Do contrário, nós retornamos o fatorial. Então, tipo, se o n for menor que 1, menor ou igual a 1, nós retornamos o 1. Do contrário, nós vamos retornar n vezes n fatorial. E agora que nós temos essa condição de parada, você vai poder ver que minha função ela não vai mais dar erro, porque agora ela não fica rodando para sempre e o Python não vai mais precisar interromper. Isso porque uma função que rode para sempre, ela tomaria muita memória do computador. E principalmente porque a recursividade ela é considerada uma coisa um pouco pesada. Então, basicamente, é assim que se resolve. Sempre que for resolver uma coisa usando recursividade, você tem que lembrar de colocar a condição de parada. E você tem que garantir que para qualquer exemplo que o usuário use, essa condição de parada ela será atingida. Senão, você sempre vai ficar encontrando erros e passando por esse tipo de problema, principalmente em linguagens mais modernas como Python, porque outras linguagens, o que é ainda mais perigoso, elas podem rodar para sempre, consumir muita memória e vai ser algo muito negativo. Tem linguagem que não te avisa que você está fazendo uma recursão infinita, ela só vai ficar fazendo recursão até você se tocar que a sua recursão não tem fim. Então, é mais interessante sempre lembrar, fazer primeiro uma condiçãozinha de parada e depois você fazer a recursão. Vamos testar assim com outros valores só para brincar. E basicamente, em teoria, não existe fatorial negativo, então eu nem me preocupei com esse caso. Eu poderia, se o problema pedisse, checar se o número é menor que 0 e retornar um valor nulo ou passar uma mensagem para o usuário, mas da forma que está, já está bastante válido.